Oi pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre os pontos negativos do Red Pill, porque não é uma coisa que eu acompanho com muita frequência e se trata de uma coisa mais do universo masculino. E pra mim ou pra muitas mulheres não é nem legal a gente ficar assim, muito conteúdo masculino, porque acaba sendo um pouco hostil pra gente, sabe? Então, teve uma época que eu tava seguindo bastante alguns perfis que tinham uma pegada um pouco mais Red Pill, mas eu vi que assim, é quase uma sensação tóxica que a gente sente. E eu não tô aqui pra falar mal, porque às vezes, em algum ponto, em algum momento, a Red Pill fez bem pra você de alguma forma, te ajudou a ser um pouco menos bobo, né, em relação ao trato das mulheres, porque eu acho que assim como às vezes as mulheres têm uma fase de maturidade que ela acha que todo homem é bom e que ela pode se entregar de qualquer forma, às vezes os homens também têm momentos semelhantes em que pensa da mesma forma, né? E aí tem a fase que a gente deixa de ser trouxa. Então talvez o Red Pill te ajudou nesse sentido. Mas, pelo que eu lembro de quando eu assisti ao Red Pill, eu vi alguns pontos negativos e eu quis trazer aqui nesse vídeo. Então, gente, eu acho que o primeiro, o Red Pill, ele existe porque existe o feminismo. Se não existisse feminismo, não existiria Red Pill. Então, eu entendo que o Red Pill é um movimento meio que contra o feminismo. E eu acho que tudo que é negativo ou positivo vai ter uma criação de algo antagônico, né? Antagônico e complementar ao mesmo tempo. Então, o primeiro ponto, ele é uma resposta ao feminismo. O segundo ponto é que o Red Pill, ele acaba falando muito mal da mãe solo, né? Só que se existe mãe solo, existe pai solo. Então, se a mulher é solo, existe um homem que foi responsável por esse ocorrido. Então, a culpa é igual, né? Eu acho culpa, assim, de, sei lá, de você ter iniciado um relacionamento sem um planejamento familiar. Sem se planejar pra, poxa, realmente eu quero passar a minha vida com essa pessoa. E eu sei que muitas pessoas casam com essa intenção. Mas se existem tantos divórcios hoje e a gente não deseja que isso aconteça conosco, ou com as gerações que vão vir depois de nós, ou até de alguma forma prevenir pessoas à nossa volta, a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Se é provavelmente o erro está ocorrendo na fase de seleção, né? De seleção, porque você não conheceu a pessoa o suficiente antes de se casar, de decidir morar junto, ou de ter um filho com ela, ou de permitir que chegue na situação de se fosse gerado um filho. O Red Pill é que ele coloca umas red flags muito aleatórias, tipo tatuagem de borboleta. Às vezes, gente, a mulher fez uma tatuagem de borboleta, não foi pensando, eu vou fazer essa tatuagem pra representar que eu sou feminista. Não, às vezes ela só gosta da borboleta. E, cara, borboletas são tão lindas, são coloridas, então são leves. É uma representação da natureza como qualquer outra, como um bicho preguiça, como um pássaro. Então, assim, você julgar uma mulher por causa da tatuagem, inclusive, um cara que falava sobre isso, sobre mulher tatuada, se, não sei se tá casado, mas noivou com uma mulher que tinha tatuagem. Então, você segue um conteúdo à risca e depois você se decepciona porque vê aquele que te ensinou veementemente, religiosamente sobre algo, não cumpre. Porque ele mesmo caiu em si e se deu conta de que os critérios dele eram chulos, eram tolos. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma tatuagem. E até um tempo atrás eu achava, falar, cara, só quero. Eu acho incrível homem que não tem tatuagem. Mas, cara, assim, eu acho que é uma besteira a pessoa gastar dinheiro, horrores de dinheiro com tatuagem, né? Porque quanto mais tatuagem, mais dinheiro a pessoa gastou. E pra mim isso é uma futilidade. Mas, às vezes, eu posso gastar meu dinheiro com outra coisa que a pessoa acha que é futilidade. Então, hoje eu entendo que não é ter tatuagem ou deixar de ter tatuagem que vai definir o caráter da pessoa. Claro, assim, que tem umas tatuagens que são bem. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha. Ela tava com depressão e ansiedade, e ela tinha um desenho aqui que eu não sabia o que que era e parecia muito bonito. Depois vendo numa rede social dela, eu vi que era um bode. Gente, bode com chifre, tudo colorido. E aí, pra quem não sabe, o significado do bode espiritualmente, né, é quase que antagônico ao cordeiro, e cordeiro representa Jesus. Então, dispensa detalhes. Por mais que realmente eu acho que qualquer tatuagem que você for fazer, você tem que pesquisar o significado dela antes, mas enfim. Outro problema do Red Pill é que ele condena muito o passado das pessoas.
E isso é um pouco antibíblico. Então, assim, às vezes, eu já conversei com homens, assim, que eles falavam, que a mulher que tem muito passado, que teve muita experiência, vai ficar te comparando. Se você é um homem que fala isso, isso demonstra fortemente a sua insegurança. E eu acho essa frase, assim, um pouco injusta também, porque você falar que a mulher rodada vai comparar muito e julgar ela por isso, você tá dizendo que ela também pode te julgar. Aí eles vêm com o argumento assim, não, mas é porque pra mulher é diferente. Então, pro homem, tanto faz se ele teve muitas experiências, mas pra mulher, não. Se ela teve um passado muito doido, não vale a pena. E aí, gente, e essa fala, ela vai contra o cristianismo, por quê? Porque Jesus diz assim: conhecerias a verdade vos libertará, e que ele joga o nosso passado no mar do esquecimento. Então, por mais que você tenha visto, sei lá, por exemplo, pessoas convertidas que assim se converteram, mas você não vê mudança real de vida, pessoas que já se converteram verdadeiramente. Eu vou dar um exemplo, Yuji Tamashiro. Ironicamente, a Priscila era crente, deixou de ser crente, assim, né, evangélica, de rótulo e tal, e começou a fazer conteúdo totalmente mundano, assim. E já o Yuji Tamashiro, ele era totalmente mundano. Quando ele fez um reality show, cheguei a ver alguns detalhes, assim, eu fiquei chocada como ele tava meio doidão. E ele hoje se converteu completamente, junto com a sua mulher, e estão fazendo um propósito lindo. Então, assim, Deus, ele transforma as pessoas, sabe? Eu acho, assim, que a maioria das pessoas que tiveram fortes transformações, elas tiveram muita fé em Deus. Mas mesmo que a pessoa seja ateia ou agnóstica, enfim, eu acho que se ela decide, isso vem de Deus, independente da pessoa crer ou não, né? Pelo menos é o que eu acho. Se ela recebeu um ímpeto de se transformar, seja homem ou seja mulher, então assim, não é o passado que vai decidir isso. Então, quando você fala assim que o passado da mulher condena ela, você também tá se condenando. Você não tá sendo cruel só com ela, você tá sendo cruel com você. Então, esses são um dos insights negativos do Red Pill. Deixa aqui nos comentários se eu esqueci de acrescentar alguma coisa. Se o Red Pill te ajudou de alguma forma. Qualquer coisa eu posso até fazer outro vídeo sobre isso. Até o próximo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like. E escreve, se você assistiu esse vídeo até o final, escreve sabedoria.